galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trazer um assunto aqui muito pedido mesmo. Lá no canal do YouTube, lá na minha rede social do Instagram. E se você quiser me seguir por lá, é Shirley Rios com 2 R's, então me sigam por lá também, que é bem mais prático nas caixinhas de perguntas tirar e esclarecer as dúvidas de vocês a respeito da área de tecnologia. Me sigam também no TikTok, então como Shirley Rios com 2 R's, na verdade é 3. No TikTok, 3 R's. Lá é um pouco mais de humor, então é mais vídeo de entretenimento. Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é necessário para ser um programador júnior. Muita gente fala, Gília, eu não sei se eu estou realmente preparada para o mercado de trabalho, não sei se o que eu sei é suficiente, se eu devo aplicar ou se eu não devo aplicar para as vagas. Quando eu vejo as vagas tem muita coisa e essas muita coisa, tipo, me deixa insegura e etc. Então, essas dúvidas eu vou esclarecer um pouco para vocês o que eu penso e com a minha experiência de 12 anos na área a respeito. Antes, eu já quero te convidar para deixar um like nesse vídeo, porque ajuda bastante o canal a ser mais divulgado aí pra galera. Então, e também dar um apoio moral, né? Porque gravar, editar, ter tempo para isso é um trabalhozinho à parte. E eu não vivo só disso, né? Então, querendo ou não, custa tempo e muita paciência para editar também. Mas enfim. Bom, já chorei o like, e se você não deu, por favor, se inscreva no canal. E vamos lá. A primeira coisa que eu vejo aí para você se tornar um programador júnior como critério, como uma regra, algo que de fato você tem que ter, coloca aí. Você tem que desenvolver um raciocínio lógico. E o que seria necessariamente isso, né? As pessoas às vezes estudam de tudo o que pedem, tudo que vê nas vagas, mas na hora de codificar fala que não consegue pensar na solução, e isso é realmente a parte que você deixou um pouquinho de lado, que é o raciocínio lógico. Quando a gente desenvolve, a gente cria soluções, a gente tem que pensar primeiro o quê? Como resolver aquele problema. Então, se você tem uma dificuldade a respeito disso, se você tem dificuldade na hora da prática ali, de colocar algo na prática, rabisque, aprenda a rabiscar, pega um papel, uma caneta, ou então se você gosta de fazer esse rabisco online mesmo assim no seu notebook, em qualquer lugar. Antes de codificar, você tem que pensar na solução. Antes mesmo de querer já pensar no código, você tem que pensar na solução. E colocar ela escrita, fazer passo a passo, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer uma autenticação, depois que eu autenticar o usuário, eu verifico no banco, depois que eu verificar no banco, eu vou salvar o usuário, mas para salvar eu tenho que verificar se ele já existe, se esse CPF já existe na base, se não existe, eu salvo, e nanã, entendeu? Então você tá pensando no passo a passo até chegar ao final daquela solução. E isso é raciocínio lógico. Às vezes te falta um pouco isso, porque você tá tão ali querendo já fazer, colocar na prática o código, não, mas não sai nada, não flui nada, ou sai com um montão de falhas, né, com um montão de passos que não foram feitos. Então, construa o algoritmo, né? Faça todo o raciocínio lógico da solução para que você saiba, né? E eu faço isso, assim, desde que eu me conheço por gente. Porque, principalmente naqueles momentos que, quando eu trabalhava em empresa presencial, que hoje eu só trabalho remoto, acontecia muito, né? Tipo, de vir alguém me tirar a atenção e depois eu ter que voltar pro código. Até eu entender, ó, que parte eu parei, quando eu já tenho ali, pelo menos, o debriefing do que eu tenho que fazer, eu já dou uma riscada, ó, parei bem aqui. E aí já fica mais fácil de eu visualizar, entender o meu ponto de raciocínio e voltar com ele. Então, desenvolva o raciocínio lógico, primeiramente. Segunda coisita, você tem que ter a base. Shirley, o que é essa base que tanto fala? A base é HTML, CSS, JavaScript e uma linguagem de programação. Tá, Shirley, mas eu quero ser front-end. Beleza. Estuda JavaScript como linguagem de programação. Não, Shirley, eu quero ser back-end, eu preciso ver CSS e HTML. Não precisa ver assim tão profundo como uma pessoa que tá querendo ser front-end, mas preciso sim. Você precisa saber o que é uma div, o que é uma classe, como colocar uma cor em alguma letra, em algum lugar. Você precisa pelo menos saber o básico, sabe? Você olhar, bater o olho e saber o que aquele CSS está fazendo, ou pelo menos ter uns 70% de noção do que ele faz. Por quê? Porque em algum momento, como back-end, você pode trabalhar um pouquinho com front e você vai precisar entender das ferramentas. Então, não seja totalmente leigo, não vai quebrar as pernas, não vai te custar o rim você estudar HTML, CSS e JavaScript, mesmo sendo um back-end. Tá, tenho a base, já estou desenvolvendo raciocínio lógico, estudando bem algoritmo, fazendo bem aqui as soluções, nananã. E o que mais eu preciso para saber se eu sou um júnior, né? Estudar banco de dados.
Muita gente não coloca muito isso, né, na ponta aí pra estudar. Eu vejo muita gente entrando na área como júnior que não sabe nada, mas é nada mesmo, assim, de SQL, pelo menos, pra fazer uma consulta no banco. Então, assim, você precisa entender o que é um banco, o que ele faz, como consultar, qual é um banco relacional, o que não é um banco relacional. Aqui no canal eu explico pra vocês também, procura os vídeos aí. O que é um banco relacional, não relacional. Isso pode cair numa entrevista, eles podem perguntar pra você, você já conhece um banco relacional? Você conhece um banco não relacional? E aí, né, aquele momento que vai pegar. Nem sei o que é isso que tá falando. Você sabe, às vezes, até o que é o banco de dados, mas você não sabe o que é um relacional ou não relacional, porque você não estudou sobre isso. Assim, você não precisa ter a experiência de trabalhar com banco, mas você tem que ter o conhecimento do que é aquilo. Pelo menos a teoria ali do que é, você tem que saber. Então, a outra parte é o quê? Tem a visão do todo. Shirley, o que é a visão do todo? A visão do todo é justamente quando você entende, né, tanto do back e do front, você não fica totalmente perdido e leigo sem saber se uma atividade X ou Y seria para front ou para back. Então, por exemplo, tem que ajustar uma label na tela, tá? Ela é do front ou do back? Depende. Tem sistemas que pode estar fixado no front, mas tem outros que já pode vir de uma API de um back. Então, tu vai saber da onde. E do back tá vindo do banco ou está vindo da própria aplicação? Tem um enum lá, alguma coisa que tá chamando aquilo, né? Não tá fixo, tá hardcode, que a gente chama, tá no código. Então, é isso, conhecer um pouquinho das possibilidades, né, das coisas onde elas podem estar, só para você ter uma noção, uma dimensão. É claro que você não vai saber muito a fundo, no dia a dia, na prática, você vai ficar mais fácil o entendimento com isso, mas ter pelo menos a noção ali do que são as divisões de back, de front, o que cada um faz aí. E se você trabalhar com uma oportunidade, por exemplo, full stack, por exemplo, você vai precisar ainda mais entender um pouquinho dos dois lados. Então, mesmo que você se volte, se especialize para um lado, tenha pelo menos noção do todo. E uma dica muito, mas é muito válida e leva essa no fundo do seu coração. Tecnologia está no mundo todo, é uma coisa que evolui constantemente. Em inglês, cada dia, cada ano, 12 anos na área que eu tenho, o quão isso não é muito cobrado aqui no Brasil. Por quê? Porque eles não querem que os profissionais saiam para fora. Não querem que os profissionais trabalhem para as empresas lá fora, porque 5 vezes mais vale a nossa moeda em outro país. As outras moedas, não. Justamente uma das coisas principais é o quê? Nossa moeda é bem desvalorizada comparada a outros países. Então, você ganhar, 5 vezes mais o valor que você ganharia no Brasil, ou 6 vezes mais, né? Já é uma coisa bem atrativa. Mesmo morando no Brasil, você estaria ganhando muito bem. E isso é muito importante. Então, o que perdemos de oportunidade por não saber inglês é muito grande. Então, estude inglês, mesmo que seja aos poucos, mas tenta ter uma fluência na língua. Vai ajudar isso tanto nos seus estudos, porque é muitos termos, muita coisa é em inglês, e vai também te proporcionar experiências, né, internacionais, quem sabe. E por último, não pare de estudar. Uma deva sempre vai estudar. Independentemente se você está trabalhando ou não, quando você começar a trabalhar, aí você vai estudar mais, você vai estudar já aquilo, né, que é mais direcionado àquilo que você está trabalhando. Mas no dia a dia, a gente sempre vai estar ali buscando novos conhecimentos. Então, aperfeiçoe-se sempre, não deixe de se atualizar, não seja um profissional estagnado, mas evolua constantemente. E se você cumpre todos esses quesitos, não, Sheila, eu não tenho inglês fluente, então eu já não sou júnior. Isso eu estou, diga bons, tá? Mas as demais que eu falei, sobre saber o que é um banco, ter as noções básicas, ter uma linguagem de programação, ter um raciocínio lógico, isso, se você já tem aí encaminhado, já se sente, não precisa ser 100% seguro, você já é um júnior. Por que 100% seguro? Porque nunca você vai estar 100% seguro e nunca vai estar preparado o suficiente para dizer agora eu vou concorrer a uma vaga. Então se candidate. Se candidate, você vai correr riscos de ter um não, né? Que é muito triste, né? Na verdade, assim, a gente não gosta de ouvir não. Mas faz parte para você evoluir e ver onde você está errando. Isso vai servir de experiência. Então leva para esse lado, não leva para o pessoal, que você vai evoluir rapidamente. E é isso. Sabe a base, já tem as noções básicas e já consegue fazer o mínimo necessário ali, um CRUD, já consegue trabalhar um pouquinho com a tela, né? Fazer algum layout topzinho assim para colocar como portfólio e já sai matando aí, entregando currículo, porque você já é um júnior. Então não espere estar 100% preparado e tenha tudo isso que eu falei em mente, pelo menos para você saber nas entrevistas argumentar sobre. É isso, muito obrigada por assistir até aqui, grande beijo e até a próxima. Tchau!